Dormindo na igreja. Quero iniciar essa devocional lhe fazendo uma pergunta. O que você tem feito na igreja do Senhor Jesus? A igreja não é somente para buscarmos bênçãos e soluções para nossos problemas. A igreja é lugar para adorarmos a Deus, ouvirmos Sua palavra, trabalharmos em prol do reino de Deus e do nosso próximo. A igreja do Senhor Jesus é comparada com o corpo do Senhor. E assim, é um organismo vivo que precisa de sustento e de dedicação. Ela não é apenas um prédio fixo, um lugar em si com um endereço. Ela anda conosco ou nós andamos com ela. Nós devemos representá-la e testemunhar do seu amor e do seu serviço. Além de irmos à igreja, precisamos ser uma igreja, caminharmos com os irmãos, estendermos as mãos, servir, honrar, e não apenas ficar ouvindo e ouvindo até dormir e chegando até mesmo a morrer dentro dela. É sobre isso que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Pastor Clodoaldo aqui. Vamos para mais uma devocional? A de hoje, como eu disse, o tema será Dormindo na Igreja. E o texto bíblico que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 9 ao 11. Acompanhe comigo a leitura. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Irmãos e irmãs, estamos ainda na parte de Atos dos Apóstolos, onde nos são narradas as viagens missionárias do apóstolo Paulo e sua equipe. E aqui o escritor Lucas nos fala de suas viagens como apóstolo missionário. Eles passaram pela Macedônia, pela Grécia, pela Síria, e por onde passavam eram acolhidos, mas muitas vezes perseguidos. À medida que as portas se fechavam em um lugar, eles iam para outras cidades, edificavam as igrejas ali existentes e iniciavam outros trabalhos nas casas daqueles que criam no Evangelho. No capítulo 20, mais para o final, o apóstolo Paulo despede dos irmãos em Éfeso, faz uma reunião com os pastores e lhes dá uma verdadeira aula de liderança, de amor, de postura pastoral e de cuidado que eles deveriam ter com a igreja, a noiva de Cristo, o corpo do Senhor. Dali o apóstolo Paulo estava partindo para Jerusalém e disse aos irmãos que não mais os veriam, pois sabiam que prisões e muitos sofrimentos o aguardavam. Todos choraram muito e se despediram do apóstolo tão querido. Irmãos, no início do capítulo tem um acontecimento inusitado, um grande milagre que teve que ser realizado no meio de um culto. E esse fato, olha, tem muito a nos ensinar. O apóstolo Paulo estava na cidade de Troade e foi até uma casa pregar a palavra e partir o pão junto com alguns irmãos. Paulo estendeu sua pregação e lá por volta da meia-noite, um jovem que estava sentado numa janela no terceiro andar da casa cochilou e acabou caindo e morrendo. Misericórdia! Você consegue imaginar a situação? Um acidente no meio do culto na hora da pregação. Mas Paulo desceu, abraçou o corpo do rapaz e ministrou uma palavra de poder, e o jovem ressuscitou. Aleluia! Dali eles foram partir o pão e continuaram a ministrar até amanhecer. Virou uma vigília. Realmente foi uma vigília e tanto, né? Glória a Deus. Mas eu queria refletir com você a respeito de muitos que estão na igreja somente ouvindo, sentados nas janelas, mais perto da
porta de saída do que qualquer outra coisa. Pessoas que andam sonolentas, que não estão envolvidas com o trabalho e a missão do reino de Deus, cheio de preguiças, de argumentos. Eu não quero dizer que o jovem Eutico da Bíblia era assim, mas ele nos serve de exemplo. Quantos, por estarem dessa forma, acabam morrendo espiritualmente, ficam chateados, aborrecidos, magoados, feridos com a igreja, cheios de mimimis, não é? Ficam reclamando, murmurando e sempre desejando serem os alvos das atenções no corpo de Cristo, que é a igreja. Meu irmão, a igreja é lugar de trabalho. Quem não trabalha na igreja, dá trabalho. Então, se você já se converteu ao Senhor, se você já foi discipulado, chegou a hora de trabalhar para o Senhor, de ganhar almas, de servir aos irmãos, de arregaçar as mangas, colocar a mão no arado e não olhar para trás e trabalhar. Chegou a hora de suar a camisa, de ir de encontro aos que precisam ouvir a palavra. Busque a face do Senhor. Peça dons espirituais, peça direção a Deus, peça o propósito que Deus tem para a sua vida e parta para cima. Siga as orientações do seu líder, do seu pastor, coloque-se à disposição, senão você vai acabar caindo da janela e morrendo espiritualmente. Amém? Pare de dormir dentro da igreja. Se você ficar assim, vai virar um crítico, vai adoecer e vai morrer perto do lugar que tem vida. Vai morrer espiritualmente no lugar que Deus já te ressuscitou, que Deus te curou e te salvou. Quem não faz nada na igreja está dormindo e vai acabar morrendo, infelizmente. Vamos orar? Que Deus nos desperte de todo sono espiritual, de toda preguiça, de todo marasmo, que Deus nos desperte de todo desânimo, que Deus nos desperte de todos esses males, de todos os argumentos que podem nos atrapalhar e acabar nos matando dentro da própria igreja. Logo depois, nós vamos fazer aquele momento de intercessão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra de exortação. Vimos aqui um jovem que na hora da pregação, Pai, estava, Senhor, sentado numa janela e acabou adormecendo, talvez cansado que estava, e caiu da janela ali, Pai, misericórdia, acabou morrendo, mas o Senhor usou o apóstolo Paulo para ressuscitá-lo, e isso tem muito a nos ensinar. Quantas vezes nós vamos ficando próximos da saída da igreja, Pai, não queremos mais ouvir e ficamos com sono, começamos, Deus, a ter preguiça, a não fazer as coisas para o reino, a não trabalhar. E aí, Pai, a gente acaba morrendo espiritualmente. Quantas pessoas eu já vi na minha caminhada morrerem espiritualmente dentro da igreja porque ficaram sonolentas, não trabalhavam, não arregaçavam as mangas, não cumpriam seus propósitos e acabaram virando críticos, ficaram chateados, magoados, feridos, meu Deus, e não permitiram o Senhor curar. Senhor, eu sei que o relacionamento de uns com os outros machuca, fere, mas aonde nós estamos ali tem o Senhor Deus que cura, que restaura. A sua igreja é um corpo vivo que nos sara, que nos fortalece e nos abençoa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na igreja, pelas vidas que o Senhor tem levantado, que o meu irmão e a minha irmã possa ser desafiado nessa manhã a não dormir, porque senão Deus vai acabar morrendo dentro da igreja. Em nome de Jesus, Pai, desperta-nos de todo sono, ó Senhor Deus, e nos ajude a entender o propósito, o plano do Senhor para as nossas vidas, para a gente trabalhar, arregaçar as mangas e fazer a sua vontade, ó Deus, fazer a vontade do Senhor e do seu reino aqui nessa terra, sermos igrejas vivas do Senhor, não só dentro de um templo, mas onde nós estivermos, sejamos a igreja de Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, como igreja, vamos orar uns pelos outros. Abençoado seja o dia do meu irmão, da minha irmã, da sua família, no seu trabalho. Que os teus servos possam ter experiências contigo. Oro, Deus, por aqueles que estão desanimados, aqueles que estão dormindo na igreja. Pai, a palavra do Senhor
aqui nesses dias de Atos dos Apóstolos, tem nos ensinado tanto, Pai, a vivermos, Deus, a empenharmos a nossa vida para honrar e glorificar o Seu nome. Oramos, Deus, por aqueles que estão, quem sabe, Senhor, em depressão, oprimidos pelo diabo, amassados pelos problemas da vida, que o Senhor possa trazer cura e restauração a todos os teus filhos, meu Pai. Oramos por aqueles que estão adoentados, aqueles que estão, quem sabe, num CTI, meu Deus, que a família está desesperada. Oramos por aqueles, Deus, que sofreram acidentes. Oramos, meu Pai, por aqueles que têm que fazer uma cirurgia. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com cânceres, com caroços, com doenças inflamatórias, com doenças, ó Deus, que aos olhos humanos não tem condições alguma de serem curadas, mas o Senhor é Deus, é o médico dos médicos, e o Senhor vai curar e abençoar teu servo. Sobre ti foram as nossas dores e lamentos, Pai. Ah, Senhor, as nossas feridas estavam sobre ti, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido Jesus, oramos por aqueles que estão em processo de falência, meu Pai, física, falência emocional ou quem sabe até falência financeira, que o Senhor possa agir e ajudar esse meu irmão no seu trabalho, no seu emprego, na sua vida, que ele possa se organizar em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão tão tristes por estarem solitários, precisando de um companheiro, de uma companheira. Ó Senhor, que a graça do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre os teus servos e servas, no poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa dar a eles vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, tira, Deus, toda possibilidade de desistência, Senhor. Teu servo e tua serva não vão desistir, mas eles vão continuar a caminhada, e eu profetizo que os céus do Senhor estarão abertos para o teu filho e a tua filha, ó Deus, ouvir a sua voz e continuar servindo e honrando a ti. No nome de Jesus, nós oramos e ministramos bênçãos às famílias, aos servos e servas do Senhor, para que sejam felizes e abençoados. No poderoso nome de Jesus, nós oramos e, ó Deus, certos que o Senhor nos dará um dia cheio da graça, da bondade e da fidelidade do Senhor. Eu profetizo isso sobre a vida do meu irmão e da minha irmã e faço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, que palavra forte, uma exortação. Então, manda ela para alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Diga para ele: olha, eu ouvi essa mensagem e lembrei de você. Por favor, desperta. Quem sabe Deus vai usar você como usou o apóstolo Paulo para despertar uma pessoa, para acordá-la desse sono maldito que tirou ela da casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a você, a sua família. Tenham todos um lindo e abençoado dia. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.